A vida não tem sentido nenhum. Qual o sentido da vida? É nascer, crescer, reproduzir, morrer, propagar os nossos genes, amar, evoluir como ser humano, ganhar dinheiro, deixar um legado. Qual o sentido da vida? Bom, isso é um tema que muita gente pergunta, né? Passa pela nossa cabeça e a gente fica pensando realmente se existe um sentido na vida, se existe algum motivo pelo qual a gente está vivo. Muitas pessoas perguntam se eles têm algum propósito, o que fazer enquanto eu estou vivo, né? Será que tem alguma coisa que especificamente eu devo fazer enquanto eu estou vivo? Bom, aí a gente entra em alguns temas meio que filosóficos, né? Meu nariz tá brilhando, meu nariz. Vai ficar assim mesmo. Alguns filósofos, como Platão, por exemplo, falava que a vida ela era meio que a gente tinha que evoluir. Ser humano, o propósito da vida era ser uma alma mais evoluída, evoluir a nossa alma, né? Era menos apegado ao corpo e mais ligado à alma, né? A filosofia de Platão ela casa muito com a religião e com o cristianismo também, então vai muito para esse lado também. Já, por exemplo, Nietzsche, se eu não me engano, ele era alemão, tá? Filósofo alemão, meio doido, assim, da cabeça e tal. Foi ele que falou assim, pô, quando você passa muito tempo encarando o abismo encara você de volta. Já indo pela lógica de Nietzsche, ali da filosofia de Nietzsche, a vida realmente não tem sentido, a vida não tem um propósito. Meio que a gente não consegue viver sem um propósito, sem um sentido. Ao mesmo tempo, a gente tem que aceitar que a vida não tem um propósito e um sentido e escolher, meio que criar o nosso próprio sentido da vida, né? Bom, uma coisa que não dá para ter certeza, que eu não tenho certeza, é se existe alma, né? Se a alma não existe, se a nossa consciência ela está inteiramente ligada aos circuitos cerebrais e ao nosso corpo físico, a gente é isso aqui e quando a gente morre, isso aqui acabou e pronto. Ponto final, né? Se existe uma alma, essa alma realmente vai para alguma outra dimensão, alguma outra coisa nesse sentido, faria sentido a gente trabalhar na evolução da alma, talvez, né? Como é uma coisa que eu não tenho certeza e eu não acho que exista, sinceramente, né? Mas aí eu quero saber a sua opinião, você comenta aqui nos comentários. Se você acha que existe uma evolução de espírito ou não, comenta aí. Mas eu acredito muito mais nessa lógica nietzschiana, não sei se é assim que fala, de que a gente meio que tem que criar o nosso próprio propósito, criar o nosso sentido de vida, né? E aí, qual é o seu sentido de vida? Qual é o seu propósito de vida? Né? Você está tentando descobrir um propósito como se ele viesse de algum lugar externo ou ele é interno a você? Perguntas interessantes que acredito que seja bom você se fazer esse tipo de pergunta, né? Porque de fato, uma vida sem propósito, ela viver pra quê então, né? Se você não tem um sentido, não tem um propósito, pra que você vai viver? Por que você vai só deixa a vida me levar e vai vivendo assim de qualquer jeito? Ah, não sei, não me parece muito interessante, né? A não ser que você realmente nunca pense sobre isso, mas se você nunca pensa sobre isso, você provavelmente nem tá vendo esse vídeo. E aí você vive uma vida completamente aquém do sentido, do propósito e desse pensamento sobre a vida em si, né? Se você não pensa nisso, talvez isso seja uma dádiva, né? Talvez seja bom ser ignorante nesse sentido. É mais fácil ser feliz e aproveitar a vida sem pensar nesse tipo de coisa, né? Talvez sim, talvez não. É algo também que a gente pode pensar, né? Será que o sentido da vida de repente é ser feliz? É felicidade? Né? Bom, o que eu posso dizer com alguma certeza, a vida é boa de ser vivida, né? Apesar de todas as dores e sofrimentos, a gente perde pessoas que a gente ama. A morte é avassaladora, a morte é brutal, é um negócio bizarro, assim, que corrói a gente por dentro quando a gente presencia. Mas tirando essas partes ruins da vida, os problemas, as coisas, se a gente aprende a olhar
a vida por um prisma de que a vida é bela, que de fato é, mesmo que ela não tenha sentido, mesmo que ela não tenha lógica. É muito bom viver a vida. É interessante presenciar os momentos que a gente presencia, que a gente passa. E, assim, para mim, uma certeza que eu tenho é que isso deve ser cultivado. Cultivar o amor à vida é importante para viver a vida bem. Eu não sei se esse realmente é o grande propósito geral, um sentido geral para a vida. Acredito que não, acredito que todo mundo pode definir um próprio propósito, um próprio sentido, mas amar a vida é uma coisa que traz muito significado para a própria vida. E eu acredito que é uma forma mais leve de se viver, principalmente quando você é uma pessoa mais cética como eu e vê que a vida não tem tanto sentido assim. Mas admirar a vida em si, a própria existência da vida por si só, é uma coisa muito interessante. É bom estar vivo, é bom fazer as coisas, a vida é bela, a natureza é bela, enfim, é tudo muito bom de certa forma, né? Apesar de todas as dores e sofrimentos. Se por algum motivo você não consegue apreciar a vida por ela mesma, simplesmente por o que ela é, muito provavelmente você vive uma vida melancólica, não é a palavra correta, mas talvez menos proveitosa, talvez você aproveite menos a vida, né? Bom, pelo menos essa é a minha opinião, essa é a minha visão. E eu quero saber de você, para você, qual é o seu propósito de vida, o que que você acha, se você acha que existe, como eu falei, alma, se não existe alma, se você acredita que a gente nasce com um propósito definido, ou por Deus, ou por alguma outra entidade, ou pela natureza, ou se a gente realmente decide o nosso propósito. Deixa aqui a sua contribuição em forma de comentário e se inscreve aqui no canal, deixa o like aqui. Tamo junto, até a próxima.